A traição conjugal é uma das situações mais traumáticas para um casamento. Há sempre uma ferida e ela pode ser tão profunda que essa é uma das causas, ou melhor, uma das duas opções pelas quais a Bíblia permite o divórcio. Mas é uma questão que preocupa ao ouvinte que não se identificou sobre esse tema, e sobre isso é que vamos falar no programa de hoje, a questão da traição conjugal. Pastor Augustus, como nós já antecipamos, o tema ele é complexo. Tá bom? Estávamos discutindo um pouquinho aqui nos bastidores, não é? Sobre isso. De fato. Então, o e-mail deste ou desta ouvinte também, deste ou desta ouvinte que chegou, não identificado, afirma que vive bem no casamento, essa pessoa sabe quem é, obviamente, não é? Mas que traiu o seu cônjuge num passado recente. E esse ouvinte ou essa ouvinte diz que vive uma fase boa no casamento, pastor. Mas alguma coisa incomoda muito e essa pessoa traduz o que a incomoda na pergunta que é a seguinte: adulterei contra meu cônjuge, me arrependi, mas devo confessar a ele o meu pecado? Nathan, de fato, essa é uma situação complicada. O casamento foi designado por Deus para ser uma relação indissolúvel, e onde as pessoas que nesse casamento entram se respeitam, são fiéis, cuidam umas das outras e fornecem companheirismo, apoio, amizade, solidariedade e comunhão espiritual. Então, de fato, é alguma coisa que vem da parte de Deus e que nós deveríamos ter em grande estima. Infelizmente, por conta da corrupção dos corações, a traição às vezes acontece. Um cônjuge se torna infiel, quebra os votos que fez no dia do casamento, diante de Deus e diante da sociedade, do povo e das autoridades civis, e se entrega a uma outra pessoa que não o seu legítimo cônjuge. Isso se configura, de acordo com a Bíblia, em adultério. E agora vem a questão, né? O adultério foi cometido de forma dissimulada, não é? Foi oculto o adultério, de maneira que o cônjuge não sabe que foi traído, embora tenha sido. E essa pessoa, por causa da consciência para com Deus, ela está sentindo, ou pelo menos está inquieta, né? Eu imagino que a inquietação é você conviver todo dia com uma pessoa a quem você fez votos de fidelidade, e que todo dia olha para você e diz: eu te amo, querido, ou eu te amo, querida, e te trata com carinho, e lá no fundo você sabe que você traiu a confiança daquela pessoa e você não disse àquela pessoa. Então essa consciência culpada tem razão de ser, né? Uma traição foi cometida. A pessoa diz que se arrependeu. Bom, o arrependimento verdadeiro inclui não somente pesar pelo erro cometido, mas também uma tentativa de consertar as consequências daquele mal que foi praticado. Então, num caso como esse, eu entendo que a pessoa que traiu o seu cônjuge, se ela de fato se arrependeu, a primeira coisa era confessar a Deus. Admitir diante de Deus que pecou diante do Senhor. O 7º mandamento diz: não adulterarás. Então, quebrou o 7º mandamento, tem que reconhecer isso diante de Deus e entregar-se a Deus, pedir que Deus perdoe, que Deus purifique, limpe, que Deus dê graça e força para que a pessoa não venha a cometer isso outras vezes. Segunda providência é ir até a pessoa com quem o adultério foi cometido, pedir perdão, dizer que errou como cristão, como cristã, pedir desculpas àquela pessoa e romper definitivamente qualquer relacionamento com aquela pessoa. Né? Romper definitivamente. E o próximo passo da pessoa que está verdadeiramente arrependida é começar a tomar as providências para dar conhecimento ao cônjuge. Porque eu imagino que em toda e qualquer situação, a verdade sempre é melhor. Por mais difíceis que as consequências venham a ser, a verdade vai libertar a consciência, a verdade vai esclarecer os fatos e vai fazer com que a pessoa viva a realidade, ainda que ela tenha que assumir consequências dos seus atos. Então, para conversar com o cônjuge a respeito disso,
talvez fosse importante procurar ajuda de um líder espiritual, do seu pastor, conversar primeiro com o pastor, falar confessar ele, né, o que evento, aconteceu, né, demonstrar o verdadeiro arrependimento que já deve estar no seu coração e pedir ajuda para conversar com o marido ou com a esposa e estar pronto ou pronta para aceitar as consequências do seu erro. Pode falar, claro. Com relação a essa questão, aquilo que a gente chama de atenuantes, é o fato de que esse arrependimento, essa tristeza ou essa inquietação é uma evidência de uma verdadeira conversão, de que Deus está trabalhando no coração dessa pessoa. Eu estou aqui assumindo que a pessoa que fez isso é uma pessoa que é crente, de verdade. Infelizmente, mesmo uma pessoa crente, ela pode tropeçar, como o rei Davi tropeçou, como outros servos de Deus na Bíblia tropeçaram. A diferença é que o crente verdadeiro vai se sentir assim mesmo, incomodado, não vai ter paz, não vai conseguir desfrutar do prazer do pecado, não é? Sempre que pensar naquilo vai ser uma lembrança dolorosa, e a pessoa vai ficar inquieta e vai chegar a esse ponto mesmo. O que é que eu posso fazer para tirar essa sensação de culpa e de condenação do meu coração e como acertar meu relacionamento com Deus? Então ela procura o pastor, como você estava dizendo? Eu creio que ela deveria procurar o pastor, o líder espiritual ou alguém de confiança com quem possa abrir o coração e juntos conversar com o cônjuge e estar preparado para as consequências. Em situações como essa, as consequências podem ser várias. Eu conheço casos em que, quando a pessoa tomou conhecimento de que havia sido traído, a pessoa se magoou naturalmente, ficou muito triste, não é, abatido, mas pela graça de Deus conseguiu superar, perdoar, e depois de algum tempo a confiança foi readquirida e o casal vive bem hoje. Não é? Passaram, superaram aquilo e o casamento continuou. Mas há casos em que a pessoa traída não consegue né? passar, não é? Pode até entender, dizer que perdoa, mas a confiança foi quebrada, já não é mais a mesma coisa, não é? Então a pessoa pode querer terminar o casamento. A pessoa que traiu, né? No caso a pessoa culpada aí, ela tem que estar pronta para assumir as consequências do seu erro. Lembrando que se ela está de fato arrependida, Deus haverá de perdoá-la, consolá-la, guiar a vida daquela pessoa e atenuar o sofrimento que certamente virá por conta dos seus atos. Sim. Mas o importante nisso tudo é o verdadeiro arrependimento. Agora, Natsan, a gente tem que questionar também como é que uma pessoa que diz que vive bem, não é, resolve pular cerca. Se você está satisfeito com a grama do seu lado, você não vai pensar que a do vizinho é mais verde. Não é? Se você está feliz com seu marido, com sua esposa, no relacionamento com o seu cônjuge, se há uma satisfação mútua, companheirismo, fidelidade, amizade e respeito, então por que é que foi procurar prazer com uma pessoa que não é o seu legítimo marido ou legítima esposa? Sim. Eu sei que o coração humano é de tal forma, Natsan, que mesmo pessoas que têm um bom casamento, de repente, não é, vão atrás de uma aventura, não é? Uma aventura que aparece, um momento, uma oportunidade, uma tentação que aconteceu. Mas as pessoas que vivem bem, que estão bem no casamento, que estão felizes, gratos a Deus pelo seu casamento, elas são menos vulneráveis a esse tipo de aventura e de evento, juntos, né? Sabem enfrentar juntos. Eu tenho o hábito de contar para minha esposa, toda vez que aparecer alguma situação na lide pastoral, trabalhando na rua, em que eu me senti tentado. Sim. Várias vezes eu chego para ela e falo, Minka, olha, né, vamos orar juntos, apareceu essa pessoa pedindo ajuda, e uma pessoa meio que, acho que a pessoa não tinha nem intenção, né, mas acaba sendo provocante e começa a narrar coisas que aconteceram na sua vida conjugal, e aquilo tem o condão de provocar os pensamentos e tudo. Então eu tenho como hábito já há muito tempo de compartilhar com minha esposa. E orar juntos. E orar juntos quando vem esse tipo de tentação. Eu acho que isso ajuda, não é? Certamente. Ajuda a pessoa. Então a minha resposta é essa, Natsan. Eu acho que a pessoa deve começar a se preparar para assumir todas as consequências dos seus atos. Aqui tem um princípio que eu esqueci de mencionar, mas acho que é importante. O pecado tem que ser tratado na proporção do seu alcance. Sim. Se o pecado é entre você e Deus, só Deus sabe do que é que aconteceu, então deve ser resolvido entre você e Deus. Você pode
confessar alguém para pedir ajuda, mas não é obrigado. Para orar e tal. Né? Orar. Agora, se o pecado envolveu terceiros, a reparação e o arrependimento tem que trazer ações que vão até essas pessoas atingidas. No caso desse adultério, que foi cometido em sigilo, a pessoa com quem se adulterou e a pessoa que foi atingida diretamente, que é o traído, né? O cônjuge. Né? O cônjuge. E não precisa ir além disso. Sim. Né? O tratamento tem que ficar restrito a essa área aí. Mas eu entendo que tem que ser feito. Certo. Agora, há questões, a gente está falando aí do adultério, mas há muitas outras coisas que as pessoas pecam contra os outros e não procuram, acham que é normal, né? Eu não preciso, como por exemplo, maledicência e tantas outras coisas nesse sentido, não é? Que Isso. não se procura reparar, de conversar, de pedir perdão e tal. O crente, quando peca e o Espírito Santo produz o arrependimento verdadeiro no seu coração, ele sentirá desejo de reparar as consequências do seu erro. E isso, com frequência, envolve pedir perdão, devolução, Sim. restituição, conversa, confrontação, às vezes, e uma série de outras atitudes que têm como objetivo restaurar a comunhão entre as pessoas que foram atingidas pelo pecado. Arrependimento verdadeiro não é só remorso, né? A pessoa sentir dor porque foi apanhado ou está com medo das consequências. Você se arrependeu porque foi pego, né? Exato. O arrependimento verdadeiro, ele vai querer mudança, vai querer transformação e a resolução das consequências que o pecado trouxe.